Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora em que o docente e os colegas assistem este vídeo. Bom, eu chamo-me Diocilda Crespo Bassi, sou estudante do Instituto Superior de Comunicação e Imagem de Moçambique, a cursar o curso de Gestão Empresarial. Eu vim por meio deste vídeo gravar a norma contabilística de relato financeiro 4, que tem como nome Políticas Contabilísticas, Alterações nas Estimativas Contabilísticas e Erros, que é da cadeira financeira 2, dada pelo mestre Abilio Muxanga. Bom, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Ao longo da minha apresentação, nós vamos ver a definição, neste caso, do que seriam políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros. Iremos ver também as diferenças, o resumo, o tratamento e alguns exercícios práticos. Bom, a princípio, o que seriam políticas contabilísticas? Bom, políticas contabilísticas, como vem a nossa definição, refere-se ao conjunto de princípios, bases, convenções, regras e práticas que uma entidade utiliza na preparação e apresentação das suas demonstrações financeiras. Neste caso, seriam bases, né, como a definição já cá nos explica. Para a preparação de demonstrações financeiras seriam assim que as diretrizes seriam princípios a seguir para a elaboração de demonstrações financeiras. Essas políticas contabilísticas, é importante também aqui frisar e dizer que essas políticas contabilísticas se aplicam assim aqui, né, nas entidades, e não há obrigação de elaborar demonstrações financeiras consolidadas, mas neste caso elas devem ser consistentes e aplicadas de forma uniforme ao longo do tempo. É importante dizer também que, por exemplo, caso uma entidade altere a sua política contabilística, deve divulgar a natureza da mudança desta política contabilística, os motivos, neste caso, de ter mudado para a alteração, né? E para que haja um impacto nas demonstrações financeiras da entidade. Assim é que é. Bom, eu vou dar continuidade aqui também, definindo, né? Tentando explicar o que é alteração nas políticas, neste caso. A alteração nas políticas seriam mudanças na forma como uma empresa mede, reconhece, apresenta e divulga as informações financeiras relacionadas com os seus ativos. Neste caso, o nome já é explícito, já é claro, já nos explica. Alterações nas políticas seria basicamente mudanças naquelas que são as bases, que são as diretrizes que a empresa usa para a elaboração das suas demonstrações financeiras. Neste caso seria a troca. Temos aqui também as diferenças. As diferenças seriam, por exemplo, uma alteração na política contabilística implica mudar um método contabilístico específico para um determinado ativo ou passivo. Já as alterações nas estimativas contabilísticas são ajustes feitos em valores já existentes e resultam em mudanças na medida dos ativos, passivos e receitas e despesas.
neste caso, são algumas diferenças. Temos aqui também os eros, que eros, na verdade, referem-se na aplicação ou seleção de uma política contabilística, que são os princípios e procedimentos utilizados para preparar a apresentar as demonstrações financeiras de uma entidade. Neste caso, os erros seriam todas aquelas falhas, todos os lapsos que nós podemos ter, né, ao contabilizar, ao fazer a contabilização da nossa entidade. Temos aqui alguns tipos, né? Alguns tipos de erros que nós podemos constatar, né? Encontrar, que podem ocorrer durante este processo. Temos aqui como primeiro erro, que é o erro de avaliação, o erro de julgamento ou estimativa, que resulta de um número incorreto nas demonstrações financeiras. Neste caso, é um erro quando nós estamos ali a lançar as nossas demonstrações, nós, por falha, né, cometemos um erro e lançamos um valor errado. Neste caso, é chamado um erro de julgamento ou de estimativa. Temos como segundo erro a fraude, que são erros intencionais, como manipulação de informações ou falsificação de documentos, podem levar a erros significativos nas demonstrações financeiras. Acredito que este é um conceito que todos nós já ouvimos, sabemos. Fraudes é simplesmente falsificar o documento, nesse caso, aquela demonstração financeira. E temos aqui também a seleção incorreta como um erro da política contabilística, que é, neste caso, a escolha de uma política incorreta para um determinado item ou transação, em vez de uma que seja adequada e em conformidade com as normas contabilísticas. Neste caso, aqui nesta política contabilística, nós conseguimos constatar que o erro mesmo é a má escolha do método, do procedimento a seguir. E temos aqui o outro erro, que é o erro de cálculo. O erro de cálculo podem ser em cálculos como adição, subtração, multiplicação e divisão. Neste caso, todos estes erros podem afetar no resultado final das nossas demonstrações financeiras. É um erro que também pode ocorrer. Temos aqui o erro também de omissão. O erro de omissão é muito importante nas demonstrações financeiras ou na apresentação de um item que deveria ser divulgado. Neste caso, aqui no erro de omissão, é quando nós não trazemos à luz, quando nós não mostramos, não divulgamos, não apresentamos algo que deveria ter sido apresentado nas demonstrações financeiras. Nós ocultamos aquela informação. E temos aqui também o erro de interpretação. Bom, o erro de interpretação é o erro, na verdade, de má interpretação dos fatos ou das transações, levando a uma contabilização incorreta. Neste caso, este é um erro muito comum que pode acontecer, em que as pessoas, né, que os contabilistas, que produzem os mapas de demonstrações financeiras podem, de certa forma, assim, interpretar mal uma certa informação que pode levar
a fazer o mau registro desta mesma informação, que pode levar à ocorrência de um erro contabilístico. Bom, eu vou também aqui falar de alguns aspectos, né, das políticas contabilistas, embora não conste aqui, mas é algo muito importante que nós devemos saber sobre as políticas contabilísticas. Por exemplo, caso uma entidade altere suas políticas contabilísticas, deve divulgar a natureza e a mudança, deve também dizer quais foram os motivos que levaram à mudança ou à alteração dessa política contabilista, o que deve impactar também, né? Deve refletir nas demonstrações financeiras. É importante dizer que essas informações são de relevância e fiabilidade, são importantes e devem ser fiáveis, devem ser informações confiantes para a empresa, né? Devem ser escolhidas de modo a garantir que as informações financeiras sejam relevantes, sejam muito relevantes para a tomada de decisões. Temos também a conformidade com normas. As políticas contabilísticas devem estar em conformidade com as normas contabilísticas aplicáveis, como as normas internacionais de relato financeiro ou as normas locais, dependendo assim é que é da jurisdição. Bom, fazendo um resumo, né? É importante dizer que esses princípios ajudam mesmo a assegurar que as informações financeiras reflitam de maneira precisa a posição financeira e os resultados da entidade, promovendo uma transparência e confiança entre os utilizadores destas mesmas informações contabilísticas, ou nessas mesmas informações financeiras, assim é que é. E bom, é desta forma que eu vou passar a parte prática do meu trabalho. Neste caso, vou aqui apresentar um exercício que tem 3 pedidos e que vamos tentar desvendá-los. Eu vou explicar aqui agora. Bom, o exercício diz o seguinte: em 2023, a empresa Alfa Limitada identificou que desde 2021 aplicava, neste caso, uma taxa de depreciação de 10% ao equipamento industrial, quando a taxa correta, de acordo com a política contabilística definida pela empresa, neste caso, deveria ser de 20%. Neste caso, já conseguimos constatar que houve um erro aqui. Foi aplicada uma taxa de depreciação de 10%. Ocorreu um erro porque, na verdade, a empresa tem como taxa de depreciação 20%. Neste caso, temos aqui uma variável já que constatamos e vamos prosseguir. O equipamento foi adquirido em 1 de janeiro de 2021 por 50 mil meticais, com valor residual nulo. O encerramento do exercício ocorre em 31 de dezembro. Bom, neste exercício, temos como requisitos, como ponto número 1, temos que calcular o erro acumulado de 31 de 12 de 2022, neste caso, do dia 31 de dezembro de 2022. Estamos a calcular, se formos a perceber, já no final do ano, no período de fecho de contas. Então, nós temos que calcular esse erro que ocorreu durante o ano. Então, neste caso, temos que calcular o valor acumulado desde janeiro até dezembro. Porque o nosso exercício diz que o equipamento foi adquirido no dia 1 de janeiro de 2021 por 50 mil meticais, porém o valor residual era nulo. E depois temos como o ponto número 2, apresenta o lançamento contabilístico de correção em 2023. Neste caso, eles querem o lançamento contabilístico de correção, neste caso, quando a taxa de depreciação já é de 20%, neste caso.
quanto é que a empresa contabilizou. E por fim, o exercício 3, o pedido número 3, desculpa, assim aqui indica se é um erro ou uma mudança política contabilística. Neste caso, o nosso ponto número 3, né, o requisito aqui é mesmo dizer se o que aconteceu na verdade foi uma mudança de política contabilística ou se foi um erro. É importante nós sabermos distinguir esses dois conceitos. Bom, eu vou passar aqui como o primeiro pedido. O cálculo era acumulado até 31 de 12 de 2022. Bom, eu tenho aqui a continuação, que tenho como primeiro passo o cálculo de depreciação correta. Se nós formos a ver aqui, a empresa estava a calcular mal a depreciação, calculava a 10% quando tinha que calcular com 20%. Então eu trago aqui o cálculo de depreciação correta, respondendo, satisfazendo assim aqui é o pedido número 1 do nosso exercício. Então, temos aqui o primeiro passo, que vamos ver o cálculo correto, que temos ano e o valor bruto, nesse caso a depreciação correta, de 20%, mas a registrada era 10%. Temos aqui em 2021 os valores, neste caso 50 mil, temos o valor de 10 mil, 5 mil, 5 mil, em 2022, neste caso a depreciação correta, né? 50 mil, temos 10 mil, temos 5 mil, temos outros 5 mil e o total seria 20 mil, mas teríamos também 10 mil, mais outro 10 mil. Neste caso, nós fomos a perceber, eu dizia no início, tínhamos que prestar atenção nesses dois conceitos, erro e política contabilística, são conceitos diferentes. Então, neste caso, nós se formos a perceber, estamos perante um erro, porque nós registramos uma depreciação que não era, e aqui nós já retificamos, e o erro acumulado, na verdade, é de 10 mil meticais. Neste caso, é o que deve ser ajustado no fecho de contas, neste caso, nas demonstrações financeiras. Temos aqui o segundo passo, que segundo o pedido é para apresentar o lançamento contabilístico da correção em 2023. Classificação do erro. Na verdade, trata-se de um erro contabilístico, pois a política estava definida, mas não foi aplicada corretamente. Neste caso, como eu já havia dito, é um erro. A política não foi aplicada corretamente. Indique-se o erro, indique-se é um erro ou uma mudança na política contabilística. Na verdade, como eu já havia dito, como o exercício 1 e 2 já havia respondido, nós estamos perante a um erro, não a uma mudança de política contabilística. E eu espero que os colegas tenham entendido e voltar a frisar que esta norma nos ajuda, nos dá bases, regras, nos dá princípios que nos ajudam a assegurar que as demonstrações financeiras refletem de uma maneira mais precisa, né, a posição financeira e os resultados de uma entidade. Neste caso, ajudam a informações essas que devem ser fiáveis, credíveis, né, que ajudam a promover, de certa forma, a transparência, a confiança entre os utilizadores destas mesmas demonstrações financeiras, ou neste caso dos interessados das demonstrações financeiras. Então, é desta forma que eu termino a minha apresentação. Espero que tenham percebido e até o próximo vídeo.